Olá, tudo bem? Hoje então a gente conversa sobre as minhas leituras do mês de dezembro, mês que eu decidi ler livros mais curtos. Eu confesso para vocês que quando chegou ali pelo Natal, já próximo do Ano Novo, eu não li quase nada, mas mesmo assim esse mês foi bem proveitoso. Eu li livros que eu queria já ler há algum tempo e eu finalizei também o ano com um livro super leve, uma história que eu gostei bastante. Se você é novo por aqui, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo e eu também quero lembrar vocês que aqui no box de informações, o primeiro link que vocês vão encontrar é do meu grupo de ofertas de livro. Todo dia eu coloco alguma promoção lá. Então eu convido vocês também a entrar nesse grupo lá no Telegram. Bem, eu vou comentar com vocês primeiro sobre esse livrinho aqui, essa edição de bolso de Enquanto Agonizo, do William Faulkner. Esse livro aqui, caso você tenha visto o meu vídeo sobre as minhas decepções do ano, você já ouviu falar, né, mais ou menos o que eu achei a respeito. Enquanto Agonizo é uma história sobre uma família, não é uma família aristocrática, é uma família mais simples. Então vai ter a mãe, o pai e mais 5 filhos. Só um deles, tá, é uma mulher. E a mãe realmente está muito doente e está de cama. E a gente logo vai perceber na narrativa que ela quer ser enterrada na cidade dela natal. É um livro que não vai ter muita dificuldade de compreensão, não. Mas a gente vai demorar um pouquinho a entender só quem é quem ali na história, porque cada capítulo será narrado por um personagem, tá? São capítulos bem curtos, é um livro até que rápido de ler, então a gente vai vendo os pontos de vista diferentes ali de cada personagem, entendendo o que está acontecendo. Então, boa parte do livro vai ser essa jornada, né? Eles levando o caixão da mãe até essa cidade. Claro que ali a gente vai ter algumas descobertas, mas não foi um livro que me surpreendeu muito no geral. Eu estava esperando bastante desse livro, por já ter lido Sonho e Fúria, do mesmo autor, e ter gostado bastante. E Enquanto Agonizo já não me agradou tanto assim. Eu fiquei, como eu disse, né, decepcionada, coloquei esse livro nesse meu vídeo, mas é claro que tem pessoas que gostam muito desse livro. Esse livro também é muito elogiado pela crítica, então pode ser que você goste de Enquanto Agonizo. Eu gostaria de ter gostado mais. Um livro também curtinho que eu li em dezembro, e esse aqui eu já gostei bastante, foi Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Esse foi um livro que eu tinha uma certa expectativa, porque eu tinha tentado ler esse livro, não lembro exatamente quantos eu tinha, porque faz muito tempo, e eu acabei abandonando o livro naquela ocasião, não gostei muito da narrativa, e dessa vez já me agradou bastante. Esse é um livro um pouco diferente do Dostoiévski, ele tem uma narrativa mais lírica, é uma novela também que foi publicada em 1848, quer dizer, lá no início da carreira do Dostoiévski, e tem um toque, sim, de romantismo. E esse livro é narrado por um personagem que é super sonhador, aliás, o subtítulo dele é assim, Das Memórias de um Sonhador. Então há pessoas que leem esse livro aqui como fosse, na verdade, um relato de um sonho, que nada do que foi contado aqui de fato aconteceu. Eu já li pensando que sim, aconteceu. O começo do livro já tem uma frase muito bonita, ela é assim: era uma noite maravilhosa, caro leitor, uma noite como só pode existir, talvez, quando somos jovens. Então a gente vai ver, na verdade, um grande diálogo desse personagem com a cidade de São Petersburgo, que aqui funciona como um personagem coletivo, vamos falar assim. E aí a gente vai vendo que ele vive mais no mundo das ideias mesmo, ele não se relaciona muito com as pessoas, não tem amigos, é uma pessoa bem isolada mesmo, ele mora sozinho, ele tem uma funcionária ali, né, uma empregada na casa dele, ele trabalha, e quando ele sai do trabalho ele fica caminhando ali pela cidade. Então é um personagem que ele sente assim um abandono, sabe? Mas ele também não faz nada, não tem nenhuma ação de se conectar mais com as pessoas. Mas certa noite ele vai encontrar uma mulher chorando, aquilo vai chamar muita atenção dele, e depois ele vai presenciar que essa mesma mulher vai passar por uma situação ali complicada com o homem, e ele vai acabar ajudando, e a partir daí eles vão começar a conversar e se encontrar com certa regularidade. Bom, e aí a história vai seguir, não vou falar mais nada porque realmente é muito curto, né, uma novelinha. E aqui nessa edição da Penguin vocês também vão encontrar um conto, deixa eu ver direitinho o nome do conto, é Polzunkov. Então é uma edição sim que eu recomendo. A tradução é do Rubens Figueiredo, que eu também gosto bastante. Todos os livros que eu li com tradução do Rubens Figueiredo, eu achei assim uma narrativa muito fluida, sabe? Então eu recomendo bastante aqui essa edição. Bom, depois eu li O Velho e o Mar, que era o meu livro do mês de dezembro, do desafio de 12 livros do ano passado. Aliás, gente, se vocês não viram o vídeo com o meu desafio desse ano, né, os 12 livros para 2024, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Bem, O Velho e o Mar era um livro que eu evitava um pouquinho, porque eu achava
que seria uma história muito, muito triste. Então eu posso dizer para vocês que eu não achei tão triste assim, eu esperava que fosse pior. Quem já leu o livro deve saber, né? Já imaginar como eu pensava que ia terminar essa história, tá? Então eu tava esperando mais tristeza ali, tá? Mas de forma alguma é um livro feliz, tá, gente? Por favor, é uma história triste, sim. Eu que esperava que fosse pior ainda. Bom, O Velho e o Mar vai contar a história de um pescador cubano, já um senhor, e ele tá muitos dias sem conseguir pescar nada, assim, mais de 80 dias. Ele até tinha um companheiro, um menino bem jovem, só que como ele ficou esse tempo todo sem conseguir pescar nada, os pais desse menino proibiram ele de pescar com esse velho, né, com o Santiago. Mas mesmo assim, eles continuam com esse vínculo muito bonito, né, com essa amizade que eles construíram. Eu realmente fiquei muito tocada com a relação, com os diálogos do Santiago com esse menino. Bem, aí certo dia ele decide então ir pescar em águas mais profundas. E aí ele acaba ficando alguns dias ali, somente ele em um barco pequeno, até que ele vai conseguir pescar então um peixe bem grande. E aí, gente, começa então essa jornada, essa relação homem-natureza. Esse é um livro que eu acredito assim que pode ter muitas interpretações. Tanto é que tem gente que ama o livro e tem gente que detesta. Porque de repente, se você for ler esse livro esperando simplesmente o resultado dessa pescaria, enfim, ou esperar muitos acontecimentos, talvez você realmente fique bem decepcionado com a leitura. Mas eu, como eu já não estava esperando muito do livro, sabe, eu estava assim mais naquelas, vamos ver o que eu vou encontrar, eu acabei gostando. Não amei, não vou falar assim, nossa, é um livro que entrou para os meus favoritos. Não, mas eu gostei. Eu achei um livro com frases muito bonitas, com várias reflexões, tanto assim da passagem do tempo, também a respeito da velhice, como também na nossa busca de objetivo, o respeito também do homem frente à natureza. E realmente, gente, é um livro que eu vi como uma jornada, sabe? Sempre ao fim de uma jornada fica alguma lição. Mesmo que você não tenha conseguido seu objetivo, por exemplo, você pode ter tirado alguma lição dali. Mas como eu falei para vocês podem ter vários entendimentos dessa história. Cada passagem do livro, cada fato que acontece ali com o Santiago pode representar algo para você, alguma lição que você pode tirar dessa história. Eu não vou falar muito mais, porque eu já falaria do final do livro, né? Então, eu acho melhor não entrar tanto assim nessa história, porque ela, como eu disse, ela é muito curtinha. E eu recomendo, sim, a leitura, tá? Eu já tinha lido Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Foi um livro assim que eu tive que buscar também um entendimento maior, porque a princípio a narrativa assim de primeira não me conquistou. Eu fui vendo aos pouquinhos o significado, porque essa história já se passa durante a Primeira Guerra, então você tem que levar muito em conta esse contexto. E agora O Velho e o Mar, para mim já teve uma narrativa, eu diria até um pouco mais poética. É um livro que foi escrito já na fase final da carreira do Hemingway, então ele já estava ali fazendo um grande balanço da vida, eu acredito. Então, O Velho e o Mar, com certeza, é um livro que sim carrega uma mensagem. Bem, eu ainda li, em dezembro, um livro de não ficção. Esse aqui é um experimento em crítica literária do C.S. Lewis. Esse aqui foi um presente que eu ganhei da Cris, eu gostei bastante. Vocês sabem, né, que eu gosto muito dessas edições da Thomas Nelson. Eu acho que são super caprichadas, né? E aqui, o Lewis, ele vai propor uma grande reflexão, na verdade, em como a gente lê, em como também os leitores são encarados, né? Às vezes a gente pensa que tem assim, um grupo de pessoas que são realmente bons leitores e outros que não dão a devida atenção ao livro, que praticamente não leem. Então ele vai falar muito disso. Qual é a nossa postura frente ao livro? Será que a gente enxerga o mundo realmente pelas lentes que o autor propõe? Que isso para o Lewis seria algo muito interessante, você realmente mergulhar ali na história do livro. E é claro que muitos livros vão pedir isso pra gente embarcar realmente na narrativa e tirar proveito, né, da experiência proposta ali pelo autor. É claro que ele também vai mencionar de livros que ele considera mais pobres, narrativas mais pobres, mas ao final também ele vai criticar a própria crítica e questionar qual é a real importância da crítica literária. Ele vai minimizar um pouco essa importância. E esse livro ainda tem uma frase dele que é maravilhosa, eu até coloquei num post meu lá no Instagram, que é assim: ao ler bons livros, tornei-me 1000 homens, sem deixar de ser eu mesmo. Então eu diria que uma das mensagens desse livro é isso, é a gente ter uma mente aberta quando a gente começa a ler qualquer livro, se despir um pouco das nossas expectativas e ver o livro ali pelas lentes propostas pelo autor. E para terminar o mês, gente, eu escolhi
esse livro aqui, da Frances Hodgson Burnett, que é um livro infanto-juvenil, então é um livro mais leve, que eu tava querendo realmente terminar o ano assim, de uma maneira bem tranquila, e eu gostei muito da minha escolha, valeu muito a pena. Poucos dias antes do Natal comecei a ler esse livro e foi bem legal. Bom, primeiro eu tenho que elogiar essa edição aqui da Zahar, que apesar de ser uma edição de bolso, ela não vai ser uma edição comentada. Ela fala sobre a autora, eu fiquei sabendo de coisas aqui da autora que eu jamais imaginava. Ela foi uma escritora que fez sucesso em vida, ela teve muitos livros publicados, começou a escrever desde cedo, já foi assim uma fonte de renda ali para a família dela, depois ela se casou, e ela que colocava mais dinheiro em casa, mais do que até o marido que estudava medicina. Então ela foi assim super bem sucedida. Até ela teve um romance na época que fez muito sucesso, só que ele ficou um romance assim datado, sabe? Chamado O Pequeno Lorde. Então esse romance assim não chegou nos dias de hoje, mas na época assim fez muito sucesso, uma coisa assim comparada a Harry Potter. Já o Jardim Secreto não é um romance datado, é um romance que vai continuar conversando aí com muitas gerações, porque ele vai falar de alguns valores humanos, dos nossos sentimentos, de como a gente encara o mundo. Também fala muito do relacionamento, né, com outras pessoas, do que a gente se permite. Então a gente vai conhecer a história de uma menina que nasceu na Índia, ela é filha de ingleses, e o pai e a mãe não ligavam muito para ela, sabe? Ela vivia assim mais com os criados ali nativos. Então ela era uma menina assim insuportável, bem mimada, os criados eram super submissos. Só que aí vai acontecer um surto de cólera e os pais dela vão falecer, ela acaba sozinha ali naquela casa, alguns criados também morrem, outros fogem, e aí ela é mandada para a Inglaterra para morar com um tio numa casa enorme, numa mansão, numa propriedade assim muito grande, sabe? Tem assim muita plantação e também tem jardins, né? E lá ela já nota uma diferença dos criados, porque os criados ingleses não são tão submissos quanto os indianos. Só que ela não vai ter contato com esse tio também é muito esquisito. A gente vai saber da história dele, o que aconteceu ali, porque ele é desse jeito. E ele não quer contato com ela, ele é uma pessoa que viaja muito, fica pouco tempo ali naquela propriedade. Só que ela ali aos poucos vai desabrochar, como o jardim que ela também vai encontrar, né? Esse jardim secreto. Então esse é um livro também que vai carregar uma forte mensagem, principalmente de ter pensamentos positivos, de como a gente encara o mundo, e isso vai estar ancorado nas crenças da autora, na ciência cristã, que vai ligar um pouco os nossos pensamentos às nossas doenças. Então, como os nossos maus pensamentos também se manifestassem no nosso corpo por doenças, problemas que na verdade a gente não teria, né? Então, uma forma, se a gente pensasse de uma forma mais positiva, encarasse o mundo de forma diferente, tivesse um bom relacionamento com as pessoas, isso também iria se manifestar na nossa saúde. Então, aqui no livro, isso é tratado com o termo de mágica, mas como eu disse, está muito ancorado nessas crenças pessoais, né, da escritora. É um livro muito legal, um livro que você pode ler com seu filho, por exemplo. Se eu tivesse filhos, com certeza seria um livro que eu separaria para ler para eles, porque é uma história que vai trazer uma mensagem, sim, muito legal e que mostra uma transformação também. Não só dessa menina, vai ter mais personagens aqui muito legais, muito cativantes, um texto muito gostoso de acompanhar, gente, recomendo muito. E é isso, gente, esses foram os livros que eu li no mês de dezembro. Me conta aí quais foram as suas últimas leituras do ano, se teve um livro aí que te conquistou aí no finalzinho de 2023. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!